Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje iremos estudar o capítulo 2 da Carta de São Paulo aos Filipenses, que vai ser um dos trechos mais lindos e profundos do Novo Testamento. Onde que aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo ele vai nos ensinar sobre a humildade, sobre também o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo e também sobre a verdadeira unidade que deve existir entre nós cristãos. Amém? Mas antes de a gente iniciarmos o nosso capítulo, nosso estudo da Palavra de Deus, como eu sempre faço em todos os vídeos, quem está acompanhando no canal, que eu peço carecidamente, meus irmãos, a cada um de vocês, que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem também o seu like. Porque fazendo isso, meus irmãos, cada vez mais que vocês fazem isso, o YouTube vai recomendar para mais e mais pessoas e vai alcançar mais pessoas e mais pessoas virão, através deste canal aqui, conhecer a Palavra de Deus. Por isso, que já deixou o seu joinha, o seu like, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos, já se inscreveu no canal? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje, onde vamos ver aqui, nestes primeiros versículos do 1 até o 4, a unidade e a humildade em Cristo Jesus. Nos versículos do 1 até o 4. Vamos ver aí. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, Paulo ele convida os fiéis de Filipos a viverem em comunhão, com o mesmo amor e um só coração. Por isso que Paulo ele alerta também sobre o orgulho, contra o orgulho e a vaidade, pedindo que cada um filipense, cada cristão, pense também no bem dos outros e não em si mesmo, mas sim no bem dos outros. Por isso que Paulo ele alerta isso, contra o orgulho e contra a vaidade, que pensamos não só em nós mesmos, mas sim no bem dos outros. Por isso, meus irmãos, que nestes primeiros versículos aqui, aprendemos que a verdadeira alegria cristã, a nossa verdadeira alegria cristã, vem da união e da humildade, e não do orgulho. É isso que é a verdadeira alegria do cristão, que tem que agir com humildade, agir com união entre os irmãos, e não com orgulho, e não sermos vaidosos, como muitas pessoas estão sendo na época de hoje. Por isso, cada vez mais sejamos humildes. E para a nossa realidade hoje, cultivemos, meus irmãos, um coração humilde, um coração generoso. Coloque o bem do próximo acima do seu orgulho. E veja como Deus ele transforma os seus relacionamentos. Coloque sempre o bem do próximo acima do seu orgulho. Sempre, porque você vai ver como Deus ele vai transformar os nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Amém? Foi esse o que os primeiros versículos está nos ensinando. E agora, nestes próximos versículos, do 5 até o 11, vamos ver aqui o exemplo supremo de nosso Senhor Jesus Cristo. Dos versículos do 5 até o 11.
Vamos ver aí. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Meus irmãos, nestes versículos aqui, este versículo aqui é um dos mais belos da Bíblia, este versículo aqui. Porque Paulo, ele mostra Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, como um modelo de humildade perfeita. Embora sendo Deus, embora nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele se esvaziou, assumiu a condição humana, a nossa condição humana, o nosso ser humano, e se entregou por amor a cada um de nós. Por isso, o Pai o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e no mundo dos mortos. Por isso, meus irmãos, que este versículo aqui é um dos mais belos da Bíblia. E nestes versículos aprendemos que a glória, ela vem depois da cruz. A verdadeira exaltação, ela nasce da obediência e do amor de Deus. Por isso, que se nós estivermos orgulhosos, tivermos orgulho do que fazemos, estejamos orgulhosos por fazermos a vontade do Pai. É isso. Porque a verdadeira exaltação, a verdadeira glória, ela nasce da obediência e do amor de Deus, da gente por Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, lembre-se, Jesus Cristo é o maior exemplo que nós tenhamos. Porque ele, embora sendo Deus, se esvaziou completamente e se entregou por amor a cada um de nós. Por isso que para nossa realidade hoje, quando você, meu irmão e minha irmã, você for humilhado, você for rejeitado, você for incompreendido, lembre-se sempre de Jesus. Lembre-se sempre de Jesus, que ele sofreu isso. Ele foi rejeitado, ele foi incompreendido, ele foi humilhado, ele foi morto. Tudo isso. Mas lembre-se que a glória vem depois da cruz. Humilhe-se por amor e confie, meu irmão e minha irmã, que Deus te exaltará no tempo certo. Lembre-se disso. Se você for humilhado, humilhe-se por amor a Deus. Se você for rejeitado, seja rejeitado por amor a Deus. E lembre-se sempre que Deus vai lhe exaltar no tempo certo. Amém? Vamos agora nos próximos versículos, do 12 até o 18, onde vamos ver aqui que Paulo vai dizer sobre brilhar como luzes no mundo. Nos versículos 12 até o versículo 18. Vamos ler aí. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões,
para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Meus irmãos, nestes versículos aqui, Paulo, ele nos ensina que nós, cristãos, precisamos viver, devemos viver de modo coerente com o Evangelho. Devemos brilhar no meio de um mundo corrompido, mostrando sempre a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, como tom, em nossas atitudes. Devemos brilhar neste mundo aqui, meus irmãos, um mundo de caos, um mundo de trevas. Devemos ser luz, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Vós sois a luz do mundo. Por isso que devemos brilhar, mostrando a nossa luz de Cristo em nossas atitudes, em nossos comportamentos. E Ele também se alegra por poder oferecer a sua vida como sacrifício pela fé dos filipenses. E aqui nestes versículos aprendemos, meus irmãos, que a fé verdadeira, ela se manifesta em atitudes e não apenas em palavras. Por isso que se nós falarmos com a boca que amamos a Deus, mas as nossas atitudes fazem o contrário do que a gente estamos falando, nós não estamos tendo uma fé verdadeira, mas sim uma fé falsa, uma fé morta. Por isso que uma fé verdadeira se manifesta em atitudes e não apenas em palavras, e não apenas do que sai da nossa boca, mas sim o que nós estamos fazendo. Por isso que para a nossa realidade hoje, seja a luz onde Deus colocou você, meu irmão e minha irmã. Seja a luz. Mesmo em meio às dificuldades, não reclame. Agradeça e confie que o nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus Todo-Poderoso está agindo em cada um de vocês. Amém? E agora, nestes próximos versículos aqui, do 19 até o versículo 24, vamos ver aqui o exemplo de Timóteo. Do 19 até o 24. Vamos ver aí. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo, para que eu fique animado quando receber notícias de vocês. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês, como eu me preocupo, e é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês. Pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Portanto, espero enviá-lo a vocês logo que eu souber como vão ficar as coisas aqui para mim. E confiado no Senhor, penso que eu mesmo poderei ir logo até aí. Meus irmãos, nestes penúltimos versículos aqui, Paulo ele fala com carinho de Timóteo, o seu fiel colaborador. Ele o apresenta como um verdadeiro servo de Cristo, preocupado
com o bem dos outros e dedicado à palavra de Deus e dedicado ao Evangelho. Por isso que aprendemos nesses versículos aqui que o discípulo fiel é aquele que serve com amor, sem buscar destaque, sem buscar fama, status, e sim buscar sempre servir com amor aos outros. Este é o discípulo fiel. Este é o verdadeiro discípulo de Cristo. É aquele que serve com amor aos outros. Por isso que para nossa realidade hoje, meus irmãos, sirva com sinceridade e lealdade quando vocês servirem. Sirvam com sinceridade e lealdade. Mesmo quando ninguém vê, Deus, Ele recompensa o coração que é fiel a Ele. Lembrem-se disso. Sirvam com sinceridade e lealdade. Amém? E agora, nesses últimos versículos aqui, vamos ver aqui o testemunho de Epafrodito, nesses últimos versículos do 25 até o 30. Vamos ver aí. Também acho que é preciso enviar a vocês o nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de trabalho e de lutas, o qual vocês enviaram para me trazer a ajuda que eu precisava. Ele tem tido muitas saudades de todos vocês e tem andado muito preocupado por vocês terem sabido que ele estava doente. De fato, ele esteve doente e quase morreu, mas Deus teve pena dele, e não somente dele, mas também de mim, e assim evitou que eu tivesse uma tristeza ainda maior. Por isso, vou mandá-lo de volta a vocês o mais depressa possível, para que vocês sintam a alegria de vê-lo novamente e para que eu não fique preocupado. Portanto, recebam Epafrodito com toda a alegria, como se recebe um irmão no Senhor. Respeitem pessoas como ele, pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me dar a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, para finalizar o capítulo 2 da carta de São Paulo aos Filipenses, Epafrodito era um irmão que ele ajudava Paulo na prisão e quase morreu servindo a missão. Este Epafrodito aqui. Repetindo, Epafrodito era um irmão que ajudava Paulo na prisão e quase morreu servindo a missão. Por isso que Paulo o envia de volta aos Filipenses, elogiando a sua coragem e também a sua fidelidade. E nestes últimos versículos aqui, meus irmãos, aprendemos que o amor verdadeiro a nosso Senhor Jesus Cristo se mostra no serviço e também no sacrifício. O amor verdadeiro ao nosso Mestre é esse, é servindo e nos sacrificando por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que para nossa realidade, sejamos fiéis à missão que Deus nos confiou, meus irmãos. Sejamos fiéis a essa missão. Mesmo quando for difícil, sejamos fiéis, continuemos perseverantes. O amor, ele exige entrega. E Deus, ele honra aquelas pessoas que perseveram na fé. Lembrem-se disso. O amor exige entrega total. E sempre, sempre, Deus vai honrar os que perseveram na fé. Amém? Foi esse os últimos versículos que agora acabamos de meditar. E neste capítulo 2, meus irmãos, aprendemos 5 lições hoje, 5 ensinamentos. Primeiro ensinamento: devemos viver unidos e humildes em Cristo Jesus. Segundo, Jesus é o maior exemplo de obediência e de amor. Terceiro, que a nossa vida deve refletir a luz de Deus no mundo. Quarto, servir com fidelidade é o verdadeiro caminho da grandeza. E quinto ensinamento, que o reino de Deus é construído com humildade, serviço e amor
a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Foram estes 5 ensinamentos que aprendemos nesta carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. E meus irmãos, antes de a gente finalizarmos este vídeo de hoje, este capítulo, esse estudo, como vocês sempre sabem, quem está acompanhando o canal, está vindo dessa sequência de estudos, que eu sempre peço, antes de finalizar o vídeo, que cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, se inscrevam no canal, ativem o sininho e também deixem o seu like, que isso fortalece demais, meus irmãos, este canal aqui, e que cada vez mais o YouTube vai recomendando para mais e mais pessoas e alcançando novas pessoas para o canal, e que novas pessoas chegarão através deste canal aqui para conhecer cada vez mais a palavra de Deus por meio deste canal. Amém? E compartilhe este vídeo, meu irmão e minha irmã, para algum familiar seu, algum parente, algum amigo que precisa ouvir a palavra de Deus hoje. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.